Teve um decreto de número 11.172, de 11 de agosto de 2022. Esse é o decreto da garantia da lei e da ordem, que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em 11 de agosto de 2022. Aonde autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2022. Então a gente já está sob já existe um decreto de 11 de agosto de 2022, assinado pelo presidente Bolsonaro, para a garantia da lei e da ordem. O artigo 1º diz o seguinte: fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a garantia de votação e da apuração. Boa noite, patriotas, tudo na santa paz de Deus. Eu tive que fazer esse novo vídeo, que eu não estava mais fazendo vídeos desse tipo aqui, porque dá muito trabalho, eu estou sozinho, eu não tenho produtor, não tenho nada, sou eu, sou o tio do Zap. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tirar muitas dúvidas de vocês. Como o grupo aqui era só para drone, eu falei assim, olha, eu vou criar um grupo para mandar imagens grátis, esse canal não é monetizado, eu não ganho nada, eu já sou aposentado, não preciso de ganhar nada, graças a Deus. Então eu resolvi filmar lá de cima do QG para mostrar o que está acontecendo todos os dias. E aos poucos eu descobri que eu tenho um hobby, que eu adoro esse hobby, eu não sabia. Vocês sabem qual é esse hobby? Vocês adivinham? Adivinharam, né? O meu hobby é ser patriota. Esse é meu hobby. Acho que é um dom que eu sempre tive, ser patriota. Então, o que eu percebo? Que tem muitas dúvidas, vocês sempre ficam me perguntando algumas coisas, eu respondo. Então eu percebi que dessas semanas todas que eu não estou fazendo vídeos desse tipo, eu até informei, vou fazer um vídeo bem detalhado de coisas que estão acontecendo, vão acontecer, a probabilidade, e acabei não fazendo porque muitas coisas aconteceram, muitos diz que fake news, narrativa. Então hoje me vi na necessidade de fazer este vídeo. Porque ontem eu cheguei mais ou menos em umas 8, 9 horas da noite aqui em casa. Geralmente eu faço vídeos até 2, 3, 4 horas da madrugada para vocês. Então isso tudo faz com que nós, patriotas, víssemos o que está acontecendo, e cada vez mais a gente está conquistando mais pessoas que estão ficando ali no QG e outros estão vindo. Mas o que acontece? Ontem eu cheguei em casa, como eu estou em vários grupos do QG, em vários grupos do Brasil que me colocaram, algumas pessoas me conheceram, vi alguns vídeos e foram me colocando em grupos. Ontem eu tinha 1.500 mensagens, eu leio durante o dia ainda as mensagens, algumas no Zap. Ontem eu tinha 1.500 mensagens para ler. Aí eu dei uma sentada, como eu sempre faço, passei em todas elas, eu olho uma por uma. Vocês acreditam que 99% dessas mensagens era fake e narrativa? Então, o que eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, que eu vi a necessidade? Não caiam em fake e narrativa, não percam tempo com coisas que aconteceram no passado, ruins. A gente já sabe o que eles fizeram, a maioria de nós sabe todas as cacas que eles fizeram, o que provavelmente o novo governo, se esse governo corrupto subir de novo a rampa, o que eles vão fazer. Então a gente tem que não preocupar com essas coisas que aconteceram e nem ficar prevendo, vai dar coisa caca, vai acontecer coisa errada, vamos subir a rampa e vamos estragar o Brasil. A gente já sabe que vai acontecer isso aí. Provavelmente, se subir a rampa em 2026, não teremos nem novas eleições. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, para que vocês não caiam nesses erros de narrativas, vocês lembrem de uma coisa que eu sempre falo para vocês. Em primeiro lugar, vocês verifiquem se teve algum vídeo sobre o que aconteceu. Por exemplo, um monte de vídeos aí sobre exército entrando em favelas e exército...
olha só, eu fui oficial do Exército, eu sei o que significa, como é que o Exército se movimenta. O Exército, ele pense na Polícia Federal quando ela vai fazer uma ação que é coordenada pelo Brasil todo. Eles vão no mesmo horário, no mesmo minuto e prendem todo mundo para que um não fique ligando para o outro, avisando, olha, a polícia está querendo a porta. Não, eles já fazem no mesmo instante. Eles vão se posicionando que nem jogo de xadrez. E no momento certo, mais do que cirúrgico, tudo vai acontecer. Então, eu também estou fazendo esse vídeo com aquilo que eu falei para vocês, que são coisas importantes de jornais, não são narrativas, não são fake news. É por isso que eu considero coisas importantes. E vou passar para vocês aí essas coisas que eu acho importante. Tá? São do canal da Jovem Pan. E 39 minutos. Pogão, o que você trouxe aí pra gente? Agora, muitas vezes, tudo que é coisa que é narrativa, eles também estão demonstrando que é narrativa e não fazem narrativa geralmente. A Jovem Pan de Bauru, principalmente, que eu estou acompanhando eles, e outro canal aqui também que eu vi que eu vou passar para vocês. Caso vocês achem alguma coisa estranha, também me passem, que eu vou tentar interpretar, ajudar no que for possível. Também tem algumas pessoas que eu conheço muito importantes que também me dão algumas dicas, então a gente vai tentando ajudar, tá? E no que for possível. Uma coisa muito importante que eu falo para vocês sobre narrativa é o seguinte: se vocês escutaram, viram, alguém informou uma coisa muito importante, lembre-se do seguinte: tudo que se fala por aí é gravado. Dificilmente alguém vai só escrever, não vai falar nada. Você acha que o presidente da República, os filhos dele, a Michele, o vice-presidente, algum general, vai escrever alguma coisa, vai dizer uma coisa, vai... Não, se o Bolsonaro falar para nós, saiam da frente do QG, aí eu saio. Se algum filho dele viesse pronunciar, dizendo, olha, vocês estão errados, saiam, vamos fazer, então a gente fará. Então eu acho que eu tio do Zap, a única coisa que eu escuto mesmo é quando o meu mito, ele fala, faça isso, faça aquilo, porque ele é o único político das últimas décadas não corrupto. Eu confio nele. Não sei daqui para frente, por enquanto eu confio nele. Ele não é corrupto, ele é militar e ficou muitos anos na Câmara Federal, ele sabe o que está fazendo, ele é político, ele é articulador, ele sabe o que está fazendo, até agora não errou. Então vamos confiar nele, não vamos confiar nos outros. Tem um pessoal, tem muitas facções de direita também que a gente tem que prestar atenção. Tem aqueles que são intervencionistas já antes de todos nós. Nós queremos uma intervenção, mas não é igual a eles, que é intervenção com intervenção. Não, a gente é que nem o Bolsonaro, nós somos conservadores, nós somos de direita, nós somos coerentes, a gente não quer sair das quatro linhas, a gente está seguindo o nosso mito. Não vamos seguir intervencionistas que tem que invadir, tem que... Não, pode até acontecer lá no futuro que a gente não tenha outra solução, a gente vai fazer algumas coisas, tudo dentro das quatro linhas, não é quebrar, não é fazer nada de errado, tem várias soluções. Então a gente tem que ouvir o nosso mito, os filhos dele, ou a Michele, ou um general que esteja muito próximo a ele, tá certo? Antes, quando falaram, os generais melancia, vocês estão acompanhando esse canal aqui, 5 dias antes de falar dos generais melancia, eu já tinha feito um vídeo falando, existem generais antagonistas? Vejam esse vídeo. Foi 5 dias antes de todos os noticiários falando dos generais. Então, na verdade, o que a gente descobriu? Que não tem antagonismo nenhum. Realmente, os militares estão todos alinhados, estão do nosso lado. Tanto é que a gente viu aqui todas essas cartas, essas coisas, que a gente vai mostrar aqui, esses decretos todos, feitos pelos militares, e a gente está observando que nós temos um mito que preocupa com o povo, generais. Então, alguma coisinha, acho que eu talvez eu entenda sobre o assunto. Então, eu talvez não esteja divagando, falando besteira. Então, quanto ao que vocês tanto... Por que eu estou aqui principalmente? Porque muitos de vocês estão me perguntando o que vai acontecer daqui para frente. Isso é narrativa? Isso é fake news? Está acontecendo ou não? Então, veja esses vídeos aqui que eu vou dar algumas explicações para vocês sobre esse vídeo. E vocês vão talvez tirar muitas dúvidas sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer, tá certo? É ter paciência, ter resiliência e vamos permanecer em frente aos quartéis. Isso que é importante.
Em nenhum momento o nosso presidente Bolsonaro falou assim, saiam da frente dos quartéis. Ele falou assim, não obstruam locais públicos. Mas em nenhum momento ele falou assim, saiam da frente dos quartéis. E lá nós estamos seguros e respaldados por lei e por decreto. Também foi feito um documento pelas Forças Armadas nos respaldando para a gente ficar lá. Então vamos ao que interessa. Vou mostrar para vocês esse vídeo. Como esse canal é desmonetizado, eu não estou preocupado em finanças. A única preocupação minha é ser patriota. Então se inscreva no canal Brasília Tio do Zap, porque aí vocês vão me incentivar a continuar fazendo vídeos. Também deem o joinha lá, não se esqueçam de dar o joinha, porque aí o YouTube vai ver que esses vídeos eles estão sendo vistos, senão eu vou cancelar, tá certo? E passe para outras pessoas também, o meu celular que é 61991332633. Assim esses vídeos vão, talvez, se alguém quiser achar interessante, pode passar para frente. Esses vídeos, principalmente aéreos que eu estou mostrando diariamente, não são vídeos de outras pessoas, são meus vídeos que eu passo para vocês diariamente, não são fake news nem narrativas. O povo está lá, nós da resistência patriota estamos em frente ao QG do Exército de Brasília. O artigo 224 da Lei 4.737, de 15 de julho de 65, diz claramente que se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado, nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações. E o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Esse sim é o jornalista. Pode rodar. Mas suponhamos que o presidente do TSE ignore esse artigo. Ainda tem o primeiro parágrafo, que está bem redigido e também claro. Ele diz: se o Tribunal Regional, na área de sua competência, deixar de cumprir o disposto neste artigo, o Procurador Regional levará o fato ao conhecimento do Procurador-Geral, que providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcada imediatamente uma nova eleição. Ou seja, retira-se da esfera do presidente do TSE o poder para impedir. Próximo. Mas, se ainda assim a relutância for insistente, estaremos diante do segundo parágrafo da mesma lei. Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste capítulo, o Ministério Público promoverá imediatamente a punição dos culpados. O último. E nesse caso, se continuar havendo o desrespeito à lei, o artigo 142 deverá ser posto em prática imediatamente, como manda a Constituição para o restabelecimento da lei e da ordem. E o que é que diz o artigo 142 da Constituição? Com a palavra, o grande, inigualável Ives Gandra Martins. Porque a Constituição também declara, no artigo 142, que se um dos poderes resolver desobedecer ou confrontar ou conflitar com outro poder sobre a discussão de como é que se aplica a lei, não é o Supremo a última instância. Pelo artigo 142, no caso de conflito de poderes do Judiciário com o Legislativo, do Judiciário com o Executivo, do Legislativo com o Executivo, 142 diz: quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. O que vale dizer, poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, que um dia se recorra àquele que o Constituinte colocou como poder moderador, que são as Forças Armadas. Não para romper a ordem, porque as Forças Armadas não podem constitucionalmente romper a ordem, mas para repor a ordem. E 39 minutos. Pogão, o que você trouxe aí pra gente? Tem circulado bastante nas redes sociais, principalmente nesse final de semana, que o Brasil já estaria sobre uma GLO, quer dizer, um decreto estabelecendo a garantia da lei e da ordem. Em parte, é correto, porém nós vamos trazer aqui a informação completa. Presta atenção aí, Terra, Estadão, aos fatos.
Um grupo de 13 senadores, eles assinaram uma comunicação criminal endereçada ao subprocurador-geral da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira. Eu fiz também, nós comunicamos aqui na Jovem Pan, uma comunicação criminal ao chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, pedindo a instauração de um inquérito policial militar, mas esse foi para as Forças Armadas. Nesse caso aqui, a comunicação criminal de 13 senadores, dentre eles o Flávio Bolsonaro, foi para o subprocurador-geral, ou seja, o Ministério Público da Justiça Militar. Eles comunicaram uma possível prática de constrangimento ilegal às Forças Armadas, à equipe de fiscalização, pelo não atendimento das diligências solicitadas e uma possível interferência de empresas estrangeiras no processo eleitoral, indicando ali os artigos 142 a 145 do Código Penal Militar. O subprocurador, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, ele encaminhou ao Procurador-Geral da Justiça Militar e ao Procurador-Geral da República, só que ele fez algumas observações importantes, Pitoli, das quais nós destacamos aqui. Primeiro, a Lei Complementar número 97 de 99, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, no seu artigo 16, parágrafo 7º, diz que a atuação do militar nos casos previstos, e ali elenca vários casos, dentre eles o inciso 14 do artigo 23 do Código Eleitoral, é considerada atividade militar para fins do artigo 124 da Constituição Federal, que trata da competência. O decreto número... A Lei 13.844 de 2019 estabelece as atribuições do órgão do Executivo Federal do Ministério da Defesa e diz que constituem áreas de competência do Ministério da Defesa, inciso 16, atuação das Forças Armadas na garantia da votação e da apuração eleitoral. Estou lendo isso aqui, que é a manifestação do subprocurador, onde ele diz da competência, da previsão das Forças Armadas na apuração. O Código Eleitoral, no seu artigo 23, inciso 14, diz que compete ainda privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei para garantir a votação e a apuração. Ou seja, há previsão legal para a participação das Forças Armadas nas eleições. Então não é golpe? Não, não é golpe. Tem previsão na lei. O artigo 5º do decreto 3.897 de 2001, ele fala sobre a previsão do emprego de militares para a garantia da lei e da ordem. Artigo 5º, o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem abrange, ademais das hipóteses e objetivos dos artigos 3º e 4º, outras que se presuma ser possível a perturbação da lei e da ordem, tais como, aí ele vem no final, a realização de pleitos eleitorais quando solicitado. Além disso, existe a portaria do TSE número 578, de 8/9/2021, que inclui as Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições, e a resolução do TSE número 23.673 de 2021, que também inclui as Forças Armadas como entidades fiscalizadoras do sistema eleitoral. Tá? Baseado nessa portaria, na resolução, na previsão constitucional do Código Eleitoral, teve um decreto de número 11.172, de 11 de agosto de 2022. Esse é o decreto da garantia da lei e da ordem, que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, em 11 de agosto de 2022.
aonde autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2022. Então a gente já está sob Já efeito existe um decreto de 11 de agosto de 2022, assinado pelo presidente Bolsonaro, para a garantia da lei e da ordem. O artigo 1º diz o seguinte: fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a garantia de votação e da apuração das eleições de 2022. Então o presidente já foi feita a portaria, resolução do TSE, pedindo ali, convocando as Forças Armadas para participar do processo, votação e apuração, a previsão constitucional, é competência das Forças Armadas através do Ministério da Defesa. Aí as Forças Armadas entram e faz aquele relatório. E naquele relatório feito pela EFACEV, que é a equipe das Forças Armadas de Fiscalização e Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação, aponta, dentre as várias observações, o seguinte. Presta atenção aí, Terra, aos Fatos, Estadão, a toda essa imprensa que nos dão audiência hoje, né? É uma alegria saber disso, Boa. Presta atenção que está escrito no relatório das Forças Armadas, tá? Diz o seguinte, dentre outras. Embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Vocês estão entendendo? Não exclui. Segue. Houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte. Vocês estão entendendo essa imprensa que esconde a verdade da população? Prossegue o relatório das Forças Armadas. Os testes de funcionalidade das urnas, teste de integridade, projeto piloto com biometria, da forma como foram realizados, não foram suficientes para afastar a possibilidade da influência de um eventual código malicioso capaz de alterar o funcionamento do sistema de votação. Ainda, de acordo com o relatório das Forças Armadas, houve restrições ao acesso adequado dos técnicos ao código-fonte e às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiro, inviabilizando o completo entendimento da execução do código, que abrange mais de 17 milhões de linhas de programação. Prossegue, por fim, o relatório, dentre as nossas observações, não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alterem o seu funcionamento. Eu acho que uma criança consegue entender que o relatório das Forças Armadas não fala, olha, teve a fraude ali, mas deixa muito claro que não foi possível, por quê? Porque o TSE não abriu os códigos-fontes, não abriu os logs de urnas, não indicou os commits, ou seja, não deu ali o amplo acesso para fazer a fiscalização. Diante desses fatos, essa ausência de ferramentas, de instrumentos para fiscalizar, a EFACEV, a equipe de fiscalização das Forças Armadas, ela solicitou essas informações ao TSE e o TSE não disponibilizou. Importante que se diga que não é um favor do TSE, é obrigação. Porque a fiscalização das eleições pelas Forças Armadas, ela ocorre na forma subsidiária, legalmente definida como atividade militar. Eles estavam ali praticando uma atividade militar. A obstrução dos trabalhos pode caracterizar crime contra militar em serviço da garantia da lei e da ordem. Quando o TSE ele impede as Forças Armadas de ter o acesso pleno, ele está impedindo os militares, em exercício da garantia da lei e da ordem, de exercer o serviço militar. O procurador ainda coloca que existe a possibilidade real de ataque cibernético, de guerra híbrida, situação que só as Forças Armadas têm treinamento adequado para o enfrentamento. E ainda cita, a interferência eleitoral é um exemplo claro
de guerra híbrida, como aconteceu no conflito da Rússia e da Ucrânia. E aí, Pitoli, ele junta... Perdão. Ele junta um documento, um relatório sobre a interferência nas eleições parlamentares ucranianas em 2014, aonde existe ali o apontamento de invasão com alteração de resultado nas eleições ucranianas. Então, quer dizer, esse documento que foi encaminhado ao Procurador-Geral da República, com um apontamento do Subprocurador de Justiça Militar, ele deixa claro ali que há, e ali eu estou fazendo a análise, pode haver indício de prevaricação das Forças Armadas. Porque se é atividade militar, as Forças Armadas é obrigada a fiscalizar. Mas, Bogo, então eu vou fazer uma pergunta para você e quero ouvir o Olavo também. A minha dúvida é a seguinte: pode estar prevaricando por não estar agindo. E o Tribunal Superior Eleitoral pode estar cometendo um crime por não entregar as informações solicitadas pelas Forças Armadas, Bogo? Sim, claro. Além do possível abuso de autoridade, como vem sendo indicado aí por alguns juristas, chegou até o ponto de um magistrado com quase mais de 30 anos, acho que, de magistratura, entendendo por indício de tortura na prisão de alguns cidadãos, além de abuso de autoridade. Não é favor, o TSE não está fazendo favor, ele é obrigado a demonstrar ali todos os códigos-fontes, os logs de urnas, contas, tudo, para ter a lisura do processo democrático. Então, essa GLO que está em vigor é uma autorização a pedir o TSE que concordou com a entrada das Forças Armadas no processo de fiscalização. E há previsão legal para as Forças Armadas fazerem esse trabalho. Agora, quando ela faz e pede, solicita informações para esclarecer o procedimento, o TSE nega. Então, de acordo com o relatório aqui, com essa comunicação do Procurador de Justiça Militar, ele encaminha ao Procurador-Geral, tá, para as providências cabíveis, mas ele diz ali, deixa muito claro que é sim competência das Forças Armadas e que, já existe já um decreto da garantia da lei e da ordem no processo eleitoral da votação e apuração. A apuração não pode ser feita mais ou menos, meia boca. E a questão de indícios, que eu disse que pode ter indícios, porque às vezes aí o pessoal tira do contexto, aí vão colocar lá, não, os comentaristas da Jovem Pan golpistas. Em Bauru, os golpistas falar que está prevaricando. Prevaricar é deixar de cometer ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal. Como nós temos aqui, essa é uma análise que eu estou fazendo, como nós temos aqui uma época de transição, de mudança de comando das Forças Armadas, existe interesse, é claro, de alguns generais ali no próximo governo que vai entrar. Então, tem que apurar esse vínculo ali internamente, se não estão deixando de praticar ato de ofício, que é a instauração de um inquérito policial militar, para apurar essa questão, que não estão fornecendo os elementos necessários para a investigação. Olavo, você entende que as Forças Armadas, diante do exposto pelo Bogo, pode estar prevaricando, Olavo? Não diretamente, as Forças Armadas estarem prevaricando no sentido de não estarem fazendo o que tinham que fazer. Tentaram, não é? Tentaram, pediram a documentação, pediram o acesso, principalmente a questão do código-fonte, que é importantíssimo. Amigo ouvinte, empresas internacionais têm acesso ao código-fonte. Sabia disso? Empresas internacionais que têm negócios com o TSE têm acesso ao código-fonte. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, como bem colocou o Borgo, as Forças Armadas não tiveram esse acesso. Agora, quando é possível observar que aquele que fez as coisas erradas está com medo? Borgo, em complemento que você colocou, é bastante interessante. Em 30 agora de novembro surgiu uma PEC, né? A PEC 35 de 2022, que aumenta os poderes do STF para julgar aí os crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito, que até então era competência da Justiça Federal. O STF quer trazer essa competência para si. Além da PEC, existe um pacote de legislação, entre elas, tirando a figura de crime, atos de ministros do STF, oriundos da interpretação da Constituição. Significa assim, se eu estou interpretando a Constituição, eu não estou cometendo crime.
significa na prática. Se eu estou, por exemplo, impedindo a manifestação livre de pensamento contra a Constituição, eu não estou cometendo crime. Então já há uma articulação do STF. Semana passada, o ministro do STF esteve no Legislativo já fazendo seu lobby para que não haja punição, por exemplo, para Alexandre de Moraes, onde o ex-corregedor colocou que ele deveria estar preso, né? Então, além das ações temerárias, já há o medo dentro do próprio das instâncias superiores da justiça para que não sejam punidas caso não encontrem mais respaldo para essa ditadura. Nós vivemos uma ditadura judicial, nós vivemos abuso de poder do judiciário, das cortes superiores, especificamente o STF e o TSE. Então, o medo, Pittoli, já é tanto, o receio já é tanto, que há uma articulação legislativa tentando criar camadas de proteção para esses que agiram em nome da justiça, descumprindo a Constituição, caçando direitos, promovendo perseguições com base em inquéritos ilegais, sem a participação do Ministério Público. Enfim, a fala do Borgo é extremamente interessante, eu só complemento com isso. O outro lado já se apresenta com medo das besteiras que fez. 8h55, faltando 5 para as 9 aqui na PAN. Fala, Bogão. Então, doutor Olavo, a análise que eu faço é que a garantia da lei e da ordem, a competência das Forças Armadas na apuração da eleição, não é só um direito, mas é um dever, é um ofício que as Forças Armadas têm. Ele é obrigado a agir, a tomar uma atitude. Então, ao passo em que se faz um relatório, ela está fazendo a apuração. Aí ela faz um relatório apontando que podem existir irregularidades, que não teve acesso à documentação necessária para garantir a lisura do processo, a segurança. Nós estamos tratando aqui a segurança, a soberania nacional, a possibilidade, como o próprio ministro do Supremo, há uma semana antes de tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Edson Fachin, ele disse que nós poderíamos estar sob ataques de hackers russos. Isso aí pode indicar ataque à segurança externa do país, à soberania nacional. Como que as Forças Armadas apresentam um relatório indicando a possibilidade de irregularidades, e aqui o subprocurador-geral de Justiça Militar, ele aponta que na Ucrânia com a Rússia, teve invasão de hackers. Nós também juntamos à comunicação um relatório da Agência Nacional de Segurança americana sobre o ataque de russos no processo eleitoral americano. Como é que as Forças Armadas fazem um relatório? O TSE não disponibiliza aquilo que eles pedem. Então tá tudo bem. Tá tudo bem como assim? Tem que agir. É obrigação, é dever de ofício, eles têm que tomar uma atitude. Qual que é a atitude republicana prevista no Código Penal Militar? Instauração de um inquérito policial, no mínimo, com medidas preliminares ali de preservação de provas. Agora, essa leniência, essa omissão das Forças Armadas, Pittoli, talvez explique o silêncio do presidente. Porque a partir do momento que o presidente não tem segurança e apoio como chefe supremo das Forças Armadas, talvez explique por que ele está tão quieto. Hugo, era aí que eu ia chegar. Né? Aliás, o Olavo está precisando se despedir da gente. Olavo, te agradeço por estar por aqui. Quer fazer algum comentário sobre isso que o Bogo colocou, até para a gente poder te ouvir nessa reta final da tua participação nesta segunda, Olavo? É um resultado, até peço, em seguida peço perdão sobre a saída antecipada, mas é um resultado de um contexto, esse silêncio, como eu disse, ao resultado de um contexto. Nós não esperávamos a posição que o Exército tomou, isso é fato, não esperávamos que silenciasse, que diante das manifestações efetivas silenciasse, diante da truculência do TSE, do TSE que eu coloquei, da truculência do STF também se calasse. Não era esperável, não era, nem ninguém, inclusive a grande população brasileira não esperava essa atitude. Agora, no âmbito político, Pittoli, Borgo,
é altamente frustrante, altamente frustrante. Nós já vimos e observamos o comportamento do alto comando das Forças Armadas se preparando para o governo Lula. Não era isso que nós esperávamos daquele que tem o poder suficiente para tomar uma atitude. Precisei sair mais cedo um pouco hoje por uma urgência, mas agradeço. Muito bom estar aqui, até quarta-feira. Obrigado, Olavo. Ô Bogo, eu já fiz uma análise aqui, inclusive o coronel, o Gerson, que participa nos Pingos nos Is, coincidentemente ou não, depois que eu fiz essa análise aqui, ele fez a análise lá. A minha análise é a seguinte: é muito mais fácil bater continência para o Aldo Rebelo ou para o Múcio, agora é o Múcio, né? O Múcio, ministro da Defesa do governo Lula, do que bater uma continência para um general como Paulo Sérgio. Ter um presidente e capitão do exército como Bolsonaro. É muito mais fácil. Rédeas soltas. Sabe aquela situação do a gente comandado hoje por alguém que não entende nada do riscado, que não tem condição de cobrar, de exigir, de fazer valer, né, o que as Forças Armadas representam para o Brasil. Veja, para que enfrentar o que acontece nas fronteiras do Brasil hoje? Hoje enfrenta-se. Hoje abate-se avião, hoje tem uma série de situações. Mas e com o Lula no governo? Com esse alinhamento junto às Farc, junto ao narcotráfico internacional? Eu entendo que a rédea vai ser solta. Não precisa se preocupar tanto assim. Não precisa correr risco de vida tanto assim. Não precisa exagerar no zelo tanto assim. E aí eu te pergunto, para estes não é muito mais fácil ter o Lula como presidente e ter o Múcio como ministro da Defesa, haja vista essa fase de rédeas mais soltas que eventualmente nós poderemos ter, caso estes não venham agir como a gente deseja, Boa? Olha, Bitólio, eu prestei... É triste, mas é uma análise. Eu prestei o tiro de guerra, que não tem o mesmo trabalho ali, o alcance do Exército, ou das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, mas tive ali, pelo menos, um pedaço ali, um pedacinho de como funciona o serviço militar. E pelo que a gente acompanha e estuda também, há um amor pela pátria. A maciça maioria, quase a totalidade dos militares que servem ali as Forças Armadas, eles têm um amor, eles aprendem a amar a pátria, a defesa da soberania, a lutar contra a segurança, para manter a segurança externa do país. E dificilmente, por mais nessa análise sua, que alguns ali, comandantes, que seria mais fácil, por um lado, bater continência para o Lula, para a maciça maioria dos militares vai ser complicado. Como é que, imagina na próxima formatura, aonde tiver ali a ascensão de generais, tendo que bater continência para um ladrão. Uma pessoa que teve um trabalho de descondenação ali. Tá claro, é óbvio o trabalho que teve. O homem foi preso. Não apagou os crimes. Foi uma nulidade, uma anulação que teve. Todo mundo sabe, não precisa mais, o brasileiro já está tá careca de saber como é que foi o processo, o sistema. E vai ser difícil levar esses militares que amam a pátria, que tem ali a bandeira brasileira como um manto, para bater continência para ladrão. Então eu não sei como é que eles vão conseguir... Mas essa não é a base das Forças Armadas? Estou falando do alto escalão. Então, mas a grande parte dos movimentos que nós tivemos no país partiu de sargentos e tenentes. Sim, dos comandados. Dos comandados. Sim. Existem, sim, o Paulo Figueiredo até citou ali 3 generais do alto escalão e suas ligações com Alexandre de Moraes, com interlocutores, 3 generais. Eles ficaram, inclusive, cheios de mimimi, dodóis, meteram o pau lá no responderam Paulo Figueiredo, rapidamente. Rapidamente e tal. Mas e o próprio Paulo Figueiredo, ele replicou no seu Twitter, que eu li, dizendo o seguinte: olha, não foi só pertencente ali à reunião que me trouxe. Vários militares que participaram daquela reunião me trouxeram esses fatos.
Então, quer dizer, os próprios subordinados ali não estão contentes. A maioria, a maciça maioria dos militares não estão tranquilos em bater continência para ladrão. Mas, ô Bogo, a gente tem uma outra situação, que é o seguinte, aliás, durante o final de semana, muita gente conversando comigo e eu disse o seguinte, se nada acontecer de fato, até a próxima segunda-feira, dia da diplomação antecipada em uma semana, que a diplomação, Lula pediu e Alexandre de Moraes atendeu, estava marcada para segunda-feira 19, anteciparam para segunda-feira 12 de dezembro, uma semana antes. Você também entende que a diplomação é a data limite para qualquer ação de fato que possa devolver a lei e a ordem ao Brasil? Não necessariamente, porque qualquer nulidade, qualquer fraude que seja apontada no processo eleitoral, e aqui eu não estou imputando responsabilidade a ministro, porque pode ter sido, o próprio ministro do Supremo, o Edson Fachin disse, pode ser ataque hacker, pode ser intervenção de outro país. Tá? Eu não excluo, apesar de dificilmente acreditar, mas eu não excluo até que a ingenuidade, às vezes, dessas autoridades que estão proibindo a fiscalização integral ao sistema, porque às vezes eles pensam assim, olha, eu não participei, mas pode ter tido ataque hackers. A gente tem aqui um relatório da Agência Nacional de Segurança Americana, certificando ali ataques russos no processo eleitoral americano. Tem um relatório também aqui demonstrando intervenção no processo eleitoral da Ucrânia, que o subprocurador de Justiça Militar apontou. Isso é fato, guerra híbrida. E quem tem competência, know-how para fazer esse estudo são as Forças Armadas, os técnicos das Forças Armadas. Então, se for apontado uma fraude, um erro, uma nulidade no processo eleitoral, é mais difícil, né? Porque a partir do momento que tem a diplomação, praticamente ali o presidente eleito está com a caneta, praticamente, né? Não, ou melhor, teoricamente, né? Na prática do Bolsonaro ainda até a transmissão do cargo. Mas sendo apontado ali uma nulidade, ainda dá para reverter. Fica muito mais difícil, tá? Agora, eu só não entendo um ponto, eu não consigo entender, é difícil a gente excluir a má-fé, depois fala é golpista, tá atacando a instituição, não é nada disso. Eu não consigo entender. Abra o código-fonte, meu Deus. Traz. Se eu tô no lugar do Alexandre de Moraes, o que eu faço? Qual que é o problema? Aonde é que tá tendo problema? Forças Armadas, Instituto Voto Legal, OAB, Ministério Público, o que vocês querem? É acesso a isso aqui? Tá aqui, ó, pronto, acabou. Pacifica. Não, eles não querem. Não vejo isso, Bogão.